Olá, boa noite. O estado continua registrando aumento no número de casos de coronavírus. Em 24 horas foram 31 novas mortes e mais de 1.200 infectados. Vamos acompanhar comigo aqui no painel Covid, ele já foi atualizado. Nós temos mais de 38.400 contaminados aqui no Espírito Santo. Temos mais de 22 mil curados e chegamos a 1.463 óbitos. A taxa de letalidade de 3,8%. Mas hoje a gente vai destacar uma categoria que está aí na linha de frente. São os profissionais da saúde. A gente tem uma tela específica que é possível ver aqui no painel Covid. Olha só, são mais de 6.800 pessoas, profissionais da saúde, que já foram contaminados. Em contrapartida, mais de 4.800 curados. Porém, 17 óbitos. E a gente tem dados da Secretaria de Saúde que mostra que, dentre todos da categoria, os técnicos e auxiliares de enfermagem são os que mais se contaminam. Foram mais de 1.800 pessoas. A segunda categoria é a dos enfermeiros, são 605 pessoas contaminadas. Tem ainda os agentes comunitários, os cuidadores de idosos e a quantidade de médicos chega a 521. Tem um outro levantamento da Secretaria de Saúde que mostrou quais são as ocupações das pessoas que mais pegam a doença, tirando esses profissionais da saúde, né? Quais são as pessoas que vão às ruas, que trabalham e acabam sendo contaminadas? A gente tem uma tela, a gente fez essa arte para você. É o ranking de ocupação dos contaminados. Olha só, os aposentados estão liderando. Mais de 1.200 pessoas que contraíram o coronavírus eram os aposentados. Na sequência, as donas de casa, 436. Em terceiro lugar, os estudantes. Em quarto, vigilantes e guardas de segurança. E em quinto, a categoria dos motoristas, com 278 contaminados. Bom, se você parar para pensar, essa quantidade de dados não é o total. Na verdade, esses dados foram coletados até o dia 11 de junho pela Secretaria de Saúde e esses dados foram analisados num total de mais de 23 mil pessoas. Olha, gente, em 15 dias o governo estadual vai ter que disponibilizar aqui no painel Covid a quantidade também de presos e trabalhadores do sistema prisional contaminados pelo novo vírus. É uma determinação anunciada pela Justiça após um pedido da Defensoria Pública do Estado, que entrou com uma ação civil pública. A Sejus deve divulgar os dados no painel Covid e também no site da Secretaria de Justiça. Esses números são da quantidade de internos, socioeducandos e também servidores contaminados e falecidos em decorrência do novo coronavírus. Além disso, devem constar também a unidade prisional ou o local do infectado, caso o interno cumpra prisão domiciliar. E essa publicidade dos fatos facilita a fiscalização do tratamento às vítimas da Covid no sistema prisional. Agora, uma novidade que pode ajudar a manter o distanciamento entre as pessoas é que está sendo desenvolvida na UFES uma pulseira que detecta se as pessoas estão numa distância segura de 2 metros. Veja só como funciona. Uma pulseira que poderia ser simples, mas perto uma da outra quando existe a proximidade. Esse aí é o protótipo da pulseira anti-Covid, criada por alunos do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Espírito Santo. O professor foi quem lançou o desafio da criação de algo que ajudasse a sociedade em meio a essa pandemia. Esse protótipo é uma prova de conceito neste momento, então precisa ainda ser aprimorado, testado. E a gente está aberto a parcerias, seja da iniciativa pública ou privada, para estar tentando, quem sabe num futuro próximo, comercializar esse dispositivo. Tô com a pulseira no braço, tô andando em algum local, aí eu vou me aproximando de uma outra pessoa e acabo chegando perto demais. Aí, ó, a pulseira faz esse barulho, emite essa luz e emite esse som. E ela só vai parar quando a gente se afastar, se manter de uma distância segura. Mas, afinal de contas, como é que isso funciona? Cada pulseira tem um microcontrolador que emite um Wi-Fi e também lê um Wi-Fi numa região. Esse Wi-Fi tem um nome específico, então ele só vai ler um Wi-Fi com um nome específico. E, a partir disso, ele consegue calcular a potência desse Wi-Fi, do sinal do Wi-Fi. E, a partir disso, a gente consegue calcular a distância, emitindo um som ou uma luz para sinalizar que está próximo. Mas antes disso, eles estudaram bastante. Antes de chegar nesse modelo aí, testaram pelo menos 3 formas de captar a presença das pessoas. A gente testou primeiro o sensor infravermelho,
mas ele captava distâncias de no máximo 30 centímetros. E depois a gente tentou usar o sensor ultrassônico, só que mesmo tendo uma distância boa para poder utilizá-lo, ele captaria qualquer coisa que tivesse à nossa volta. E em seguida a gente conseguiu chegar no ESP, que é o que a gente está utilizando agora. Um orgulho danado para os alunos e para o professor, que mesmo com as aulas suspensas, criaram um objeto que pode ser usado para ajudar o próximo em meio à pandemia de coronavírus. É uma realização muito grande, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, então estar ajudando a sociedade é muito gratificante. A gente estudou tecnologias que normalmente a gente não vê no nosso curso, mas são importantes para a gente, e então está sendo muito importante e bom fazer algo que possa ajudar com a nossa comunidade. Até como uma forma de manter esses alunos engajados e preocupados em resolver essas questões que acontecem aqui no nosso estado, né? Então foi uma iniciativa importante para que eles estivessem trabalhando num problema real. Quem se interessar em apoiar o projeto pode entrar em contato pelo e-mail rlaiola@inf.ufes.br. Foi confirmado que o secretário de Educação do Estado teve coronavírus. Vitor De Angelo foi submetido ao teste rápido do inquérito sorológico e identificou que o organismo dele tinha anticorpos do vírus. No dia 8 de junho, divulgamos aqui no TN que o secretário estava em isolamento, pois apresentava sintomas da doença. Ele teve dores no corpo, tosse, dor de cabeça e febre e chegou a fazer o teste. O resultado na época foi inconclusivo. Já o resultado do teste feito ontem do inquérito sorológico deu positivo e foi confirmado pela SEDU. E terminou hoje a última fase dos testes feitos de casa em casa para medir a velocidade da transmissão do coronavírus aqui no estado. Em Viana, uma das casas visitadas hoje cedo foi a da Sueli. Não, gostei sim, né? Porque o surto que está tendo, então é melhor se prevenir, né? A gente tenta prevenir do máximo jeito que pode, mas se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Então, melhor a gente saber. Depois foi a vez da casa do Reinaldo. Ele e o filho de 10 anos foram sorteados para fazer o teste. Muito importante porque pelo menos tira alguma coisa da cabeça, que como fizeram no meu filho, mas a importância, além de ser por mim, a proteção para eles também. Essa foi a 4ª fase do inquérito sorológico no estado. Viana participa pela 2ª vez e nessa etapa quase 50 pessoas testaram positivo para a Covid-19. A principal diferença que a gente consegue notar entre a 2ª etapa realizada aqui e a 4ª até este momento é que o índice de prevalência da infecção, ele quase que triplicou no município. Com o resultado da testagem, será possível identificar a parcela da população capixaba que já teve contato com o vírus e assim ver como está o crescimento da doença e a velocidade na transmissão. Na etapa anterior do inquérito, foi estimado que mais de 295 mil pessoas no estado tiveram contato com o novo coronavírus. Agora a gente fala de violência. Assaltos, arrombamentos e arrastões. Bandidos têm aproveitado a pandemia para atacar pontos de ônibus, roubar carros e invadir lojas. Em Vila Velha, moradores e comerciantes reclamam da onda de crimes no município. O assaltante entrou pelo teto da loja. Ele ainda conseguiu quebrar o revestimento de gesso. Tentou passar por essa porta, mas como não conseguiu, acabou fazendo um buraco na parede e entrou no estabelecimento. Esse meliante não é a primeira vez que ele vem aqui, já é a 3ª vez em menos de um mês que estamos aqui no centro de Vila Velha com essa dificuldade com a segurança pública. Já está familiarizado aqui pela região, não só com o FEIPAM, mas os vizinhos aqui, outros comércios também já foi arrombado por ele. O sistema de segurança registrou o momento que o suspeito consegue passar pelo buraco na parede e invade a loja. Mais adiante, ele acende uma espécie de lanterna. Mesmo com alarme, quem trabalha ali não se sente seguro. Estamos com prejuízo aí de R$ 2.500. Dessa vez, fora os outros. Quando a gente está trabalhando aqui, também a gente tem medo que durante o dia possa vir aqui alguma pessoa fazer alguma coisa com a gente. Inclusive, uma loja de tintas vizinha que foi arrombada nessa madrugada
já sofreu com a ação de bandidos. Quebrou central de incêndio, forçou o vidro, jogou lata no chão e realmente uma situação muito desagradável. Prejuízo é mais de R$2.000. A situação está difícil em Vila Velha. No último final de semana, 2 bandidos assaltaram uma distribuidora de bebidas em Itapuã. A ação levou cerca de 2 minutos. A situação está complicada não só para o comércio aqui no município de Vila Velha, para o cidadão comum também. Hoje pela manhã, por exemplo, foi bem movimentado. Teve arrastão que começou em Cariacica e terminou aqui, e também teve até roubo a veículo. Em um carro roubado, 3 suspeitos assaltaram várias pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Mochilas, dinheiro e pelo menos 6 celulares levados foram recuperados pela PM. Já em Cobilândia, a caminhonete de um marceneiro foi levada por um adolescente de 16 anos. 5 minutos depois, o jovem perdeu o controle e bateu com o veículo. Uma viatura da PM que passava na hora conseguiu apreender o menor, que estava com uma pistola. Diante da pandemia, esse especialista em segurança afirma que a criminalidade tende a aumentar. Os bandidos têm se aproveitado desse momento de pandemia para agir, porque a economia circulante diminuiu. Pessoas que não estavam praticando crimes por necessidade passam a ver o crime como uma opção. Então, sim, é preciso ter o cuidado redobrado nesse momento de pandemia, que esperamos nós vai passar em breve. Pois é, né? Com a recessão da economia, qualquer objeto ou quantia em dinheiro acaba virando alvo dos bandidos e a gente precisa ficar ainda mais atento. Foi aprovada uma lei que obriga a cadastrar a pessoa que comprar fogos de artifício aqui no estado. O objetivo é intensificar a fiscalização do uso desse material e evitar que ele caia nas mãos de traficantes. Durante as ações policiais, é comum que os criminosos usem fogos para avisar sobre a presença dos agentes. O projeto atende a um pedido das autoridades de segurança pública do estado, que reclamam da dificuldade durante as operações, justamente pela comunicação entre os bandidos através dos fogos de artifício. O projeto prevê multa de R$ 3.500 para quem descumprir as regras e segue agora para apreciação do executivo. No próximo bloco, uma brincadeira perigosa. Motorista flagra crianças pegando carona em carreta na serra. O UTN volta já já. Neste momento, para você, imagens da Reta da Penha, bem tranquilo, sem retenções. A gente já volta. O governo avalia pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Hoje começou a ser liberada a terceira parte do benefício. Quase 2 milhões de beneficiários que têm um NIS terminado em 6 vão receber o valor. Mas ainda tem gente que nem recebeu a segunda etapa do auxílio. A Giovana e o marido estão desempregados. O casal depende dos bicos para conseguir alguma renda. Ela é confeiteira, já o esposo está mexendo com marcenaria. Mexo com bolo, salgado. A produção que eu antigamente fazia não é igual mesmo. Como está proibido festa, negócio assim, então não estou podendo fazer, mas faço. Mas não faço igual mais antigamente. Na pandemia, uns torno de 600 a R$1.500. Agora chega no máximo 600. Caiu muito nossas vendas. Os dois foram aprovados no auxílio emergencial, mas o Rogério ainda não recebeu nem a primeira parcela. A Giovana recebeu os primeiros R$600, mas o valor não foi suficiente. Eu morava em outra casa, saí dessa casa por causa o dono não queria saber, né, se era pandemia ou se não era. Ele pediu a gente para dar licença e quem ofereceu isso aqui pra gente foi um parente nosso, pra gente estar morando e cuidando da casa. Foi o que foi feito. Enquanto muitos não receberam nem a primeira parcela do auxílio, de acordo com o calendário da Caixa, a terceira parcela começou a ser paga nesta quarta-feira para pessoas que tenham o número de identificação social terminado em 6. Apesar da demora no pagamento, segundo a Caixa, quem ainda não solicitou o auxílio tem até o dia 2 de julho para fazer o cadastro. Enquanto isso, a Giovana e o Rogério continuam esperando pelo dinheiro. Conta de água, energia, não espera, né? Então, pra gente foi muito bom receber quando foi aprovado. Mas no caso dele ainda, ele foi aprovado, mas não pôde retirar o dinheiro, só no dia 14 de julho ainda. Então, assim, pra gente seria muito bom se ele conseguisse sacar isso logo. Pois é. A Caixa informou que pessoas que receberam a primeira parcela depois do dia 30 de abril, como a Giovana,
As datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania. E a pessoa que ainda tem alguma dúvida poderá entrar em contato com o próprio Ministério da Cidadania. Agora, um flagrante de perigo no trânsito. Olha só essas imagens. 3 meninos se aproveitam da carreta parada no sinal para subir na parte de trás e pegar uma carona. Em meio à movimentação, se divertem ignorando o risco. As imagens foram feitas em Laranjeiras, na Serra, por um motorista que seguia logo atrás e alertou as crianças para o perigo. O condutor da carreta não percebe a atitude dos garotos. Imagina só, né? Se uma delas cai, uma freada, é perigoso, né? Pois é, e essa semana nós mostramos um outro flagrante de perigo na estrada. Em Cachoeiro de Itapemirim, adolescentes foram flagrados se jogando na frente de caminhões na BR-101. Enquanto 3 corriam para o meio da rodovia e se arriscavam, um adulto gravava a ação. Um dos garotos espera um caminhão chegar bem perto, entra na frente do veículo. E a imprudência se repete. Nesse caso aí dos homens, né, que estavam com as crianças, eles foram detidos e os menores encaminhados para o Conselho Tutelar. Muito perigoso, né, gente? A gente não pode brincar com a vida da gente, não. Olha, está proibida a venda de bebidas alcoólicas em distribuidoras e lojas de conveniência nos finais de semana. Mais uma medida adotada pelo governo para evitar a aglomeração. A Andressa é dona de uma distribuidora de bebidas no bairro São Domingos, na Serra. Está no ramo há mais de 4 anos. Tinha 7 funcionários antes da pandemia. Por causa da crise, já teve que demitir. E agora, com a determinação do governo de proibir a comercialização de bebidas aos finais de semana, a empresária acredita que a situação financeira vai piorar. Se continuar dessa forma, infelizmente, não tem como eu trabalhar de segunda a sexta, de meio-dia às 4. Como vocês podem ver, não tem cliente nenhum, inviável completamente. Já de segunda a sexta-feira, as distribuidoras só podem vender bebidas entre meio-dia e as 4 da tarde. Não tem como trabalhar porque eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar aos colaboradores. Quem vai consumir a bebida no horário de meio-dia às 4? As pessoas trabalham. Como que as pessoas vão comprar? As regras também valem para as lojas de conveniência. A medida tem como objetivo aumentar o isolamento social diante do crescente número de casos da Covid-19. A empresária sabe da importância do isolamento, mas questiona a venda de bebidas em outros estabelecimentos. O meu questionamento ao governador e ao secretário é o seguinte: por que as distribuidoras e as lojas de conveniência não podem vender a bebida alcoólica e o supermercado pode? Vai gerar fila do lado de fora do supermercado. Então, qual é a diferença? A bebida alcoólica da distribuidora é diferente da do supermercado? Então, esse é o meu questionamento. Olha, a fiscalização será feita pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal. Primeiro, os donos serão advertidos. Caso descumpram as orientações, podem pagar multa. E o governo reafirma que, ao contrário das distribuidoras de bebidas, os supermercados são considerados serviços essenciais. A seguir, a emoção de quem venceu a Covid-19. Entre os mais de 22 mil curados, 2 idosos de 73 e 92 anos. Agora imagens para você ao vivo do trânsito ali no centro de Vitória, bem tranquilo, fluindo normalmente. A gente já volta. Antes do nosso boa noite, aquela imagem para encher de esperança as vítimas da Covid-19. Nas mãos da dona Maria Altair, a plaquinha da vitória. Aos 92 anos de idade, a moradora de Colatina venceu o coronavírus. Dona Maria ficou 20 dias no leito de uma UTI, gente. Precisou ser entubada, mas como diz a família, ela é uma guerreira. Está em casa, recuperada da infecção. Alegria para os parentes e também para toda a equipe que vibrou na despedida. Aqui na Grande Vitória também teve festa. Era o seu Irineu Pandolfi, de 73 anos, chegando em casa no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Ele sai do carro, acena para os amigos que aguardavam a chegada dele na maior alegria. O seu Irineu aponta para o céu e diz: é ele. Fé e a competência das equipes de saúde, gente, já curaram 22.313 pessoas contaminadas pelo coronavírus aqui no Espírito Santo. Vamos ter fé. É isso aí. A gente deseja para você uma boa noite, obrigada pela audiência e até amanhã.